Voltando aqui, pessoal, com os nossos comentários acerca da prova do Senado Federal, cargo Análise de Sistemas. Então, uma questão sobre métodos ágeis aqui, mais especificamente Extreme Programming, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. XP é um dos métodos ágeis mais conhecidos e usados e envolve um número de práticas que se enquadram nos princípios gerais da metodologia. Dois desses princípios são descritos a seguir. Os requisitos são gerenciados em cartões de histórias, sendo as histórias incluídas em uma release, determinados pelo tempo disponível e sua prioridade relativa. Espera-se que todos os desenvolvedores recriem o código continuamente, tão logo os aprimoramentos do código forem encontrados, o que torna o código simples e fácil de manter. Beleza. Aí ele pergunta, esses princípios são denominados respectivamente e dá várias alternativas aí, pessoal. Bom, falei para vocês na aula de XP, tá? Lá na aula gravada, que existem dois grandes tipos de questões sobre XP. Um primeiro tipo é o que cobre sobre princípios gerais, sobre a filosofia da metodologia. Né? Por que o método ágil? O que é que você quer alcançar? Quais são os valores que são mais focados nessa metodologia? Coisas desse tipo. Esse é um tipo de questão. O outro tipo de questão é uma questão que foca nas práticas da metodologia. Existem diversas práticas no XP, pessoal. O XP é uma metodologia bastante utilizada para engenharia de software mesmo. Então tem diversas práticas de programação, de refatoração e coisas desse tipo. E aí, essa questão que a gente está vendo está cobrando justamente sobre esse segundo tipo de questão. Práticas que são utilizadas, apesar de ele chamar de princípios, né? São práticas que a gente utiliza no XP, pessoal. Então, qual é a prática relacionada com gerenciar as histórias, determinadas pelo tempo disponível, dar uma prioridade a esses seus requisitos que estão em cartões de histórias. Aqueles cartões, né, pessoal? CRC, né? Class Relationship Collaboration, né? Onde você mostra uma classe, os relacionamentos dessa classe e como ela colabora com outras classes, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui agora porque isso é mais para uma aula teórica, mas é a forma que o XP utiliza para gerenciar requisitos, né? Gerenciar o trabalho a ser realizado. Então, qual é a prática relacionada a esse primeiro item e qual é a relacionada ao segundo, né? De você modificar o seu código continuamente para aprimorar esse código. Pessoal, olha lá. Letra E, planejamento incremental e refactoring. Isso daí tem justamente a ver com as práticas do XP. Eu estou listando algumas aqui para vocês, as principais, sobre as quais eu comento lá na videoaula de XP, certo? Mas se vocês olharem no livro, que livro? Qual é o melhor livro? De onde é que isso aí foi tirado, pessoal, da FGV? Lá o livro do Kent Beck, o cara que criou o XP. XP Explained. Eu não sei como é que traduziram isso para português, mas é explicado, tá? XP Explained. É o melhor livro para vocês estudarem XP. Por quê? Porque é o livro do criador dessa metodologia. Então, a partir do capítulo 6, mais ou menos, ele começa a detalhar várias práticas da metodologia. São várias, tá? Aí ele chama de práticas primárias, secundárias. Ele começa a viajar lá. Aqui eu estou listando para vocês as principais, certo? Então, ó, sempre projetar o seu software da maneira mais simples possível. Tá lá, projetos simples. Programação em pares, né? Todo o seu código ele é desenvolvido com pares, onde um cara vai programar aquele dali e o outro do lado vai checar o trabalho que está sendo realizado para melhorar a qualidade, né? É uma verificação informal, digamos assim. Que mais? Padrão de codificação, né? Todo o código vai ser desenvolvido de acordo com um estilo e um formato consistente. Eu não vou falar sobre todas essas práticas, pessoal, porque isso aqui também vocês podem olhar lá na nossa aula teórica, tá? Eu só quero falar mais sobre os itens que respondem à questão. Ou seja, o primeiro é o planejamento incremental. Tem justamente a ver, pessoal, com você registrar os seus requisitos como histórias de usuários. Né? É o que o XP chama de história de usuário. Nada mais é do que uma funcionalidade, um trabalho a ser realizado, enfim, um requisito do seu sistema. E essas histórias elas são priorizadas de acordo com o tempo e necessidade do seu cliente para serem incluídas em uma determinada interação, certo? Isso nada mais é do que planejamento incremental, ok? É uma das práticas do XP. Uma outra prática muito importante e famosa também, né? Tem livros inteiros escritos só sobre isso, é a prática de refactoring, refatoração. Refatoração, na verdade, é você melhorar constantemente o seu código para tornar ele mais simples, mais genérico, remover redundâncias, duplicidades desse seu código, sem alterar o comportamento externo dele. É você mexer na estrutura do código, mas não necessariamente nas interfaces
publicadas desse seu código, certo? Então, voltando aqui, ó, justamente esses dois princípios. O primeiro, de você priorizar e organizar essas histórias, ou seja, fazer esse planejamento incremental, certo? Esse item 1, que são os requisitos do seu sistema, e o item 2, refactoring, melhorar e aprimorar o seu código continuamente para torná-lo mais simples, menos redundante, mais genérico, mais reutilizável, coisas desse tipo. Letra A é a resposta, como vocês estão vendo aí, ok? Onde é então que vocês estudam isso daqui? No livro do Pressman e do Somerville também tem, tá, pessoal? As edições mais antigas do Pressman e do Somerville não falavam sobre metodologias ágeis, porque são metodologias que surgiram aí com maior força nos últimos anos. Mas as edições novas do Somerville e do Pressman também falam sobre XP, ok? Mas o melhor livro para vocês estudarem XP é o do Kent Beck, XP Explained, que tem todas essas práticas lá, é o livro do criador disso daí, beleza? Questão média aí, tá, pessoal? Não vou dizer que foi fácil, mas muita gente que já tinha estudado XP deve ter lembrado disso daí tranquilamente na hora da prova. Bom, qual foi uma questão difícil? Essa daqui que vocês estão vendo. E, na verdade, não fez diferença, né, porque a prova toda foi anulada, mas eu imagino que se a prova não tivesse sido anulada, essa questão seria anulada. E eu vou falar por quê. Vamos lá. Segundo o Pressman, a medição permite obter o entendimento do processo e do projeto, dando um mecanismo para avaliação objetiva. Então, ok, pessoal, o Pressman ele tem alguns capítulos sobre métricas, sobre medição de software, tá? Dentro da seção, se eu não me engano, de gerenciamento de projetos. Ele tem uma macro seção onde ele vai falando sobre todos esses aspectos de gestão, né? Mais de gestão do que desenvolvimento. Beleza, lá para o capítulo 24, 25. Ok, é disso que a questão está falando. Dentre as métricas para um projeto orientado a objetos, uma representa um indicativo de quantidade de esforço requerido para desenvolver o software e a outra o potencial de reuso a ser aplicado durante o desenvolvimento do sistema. Essa métrica é denominada número de quê? Bom, subsistemas, classes-chave, classes de apoio, scripts de cenário. Pessoal, a resposta foi classes de apoio, tá? Que o Pressman chama de support classes, né? Bom, questão difícil. Eu, particularmente, por exemplo, nunca tinha visto isso cair em prova. Geralmente, quando se cobra sobre métricas de software, geralmente o que se cobra, por exemplo, é pontos de função, linhas de código, algumas métricas mais simples. Essas daí são métricas bem específicas que estão lá no capítulo do 25 do Pressman e que eu acho que pouca gente lembrou na hora da prova. Não obstante, eu vou falar sobre isso daqui e vou dizer por que eu imagino que essa questão seria anulada caso a prova como um todo não tivesse sido anulada. Então vamos lá. Pressman propõe algumas métricas para medir o esforço de desenvolvimento para processos incrementais. O que ele diz lá no livro dele, pessoal? Adiantando para vocês encontram isso daqui no capítulo 25 do Pressman, seção 25.2.4. Okay? O que ele diz lá? Ele diz que sistemas orientados a objetos podem utilizar algumas métricas básicas, né, como pontos de função, linhas de código, coisas desse tipo, mas elas não são suficientes para processos iterativos e incrementais que precisam de uma granularidade mais detalhada, né, mais fina, para você medir o esforço de cronograma e de ajustes que são requeridos ali para você iterar sobre o seu projeto, ok? Então ele propõe algumas métricas a mais, fora aquelas métricas básicas lá de produto, como linha de código, ponto de função. É isso que a gente vai ver aqui agora, certo? Tem várias lá, pessoal, inclusive algumas métricas derivadas. Eu estou, até por questão de espaço aqui, mostrando algumas para vocês só. Ele diz, por exemplo, que você pode utilizar uma métrica de número de scripts de cenários. Um script de cenário para o Pressman nada mais é do que uma sequência de passos detalhada que descreve a interação entre um usuário e a sua aplicação, certo? É isso que é um script de cenário para o Pressman. Ele diz que, através dessa métrica daí, quanto mais scripts de cenários, você vai ter uma relação direta com o número de casos de teste que você vai precisar para testar a sua aplicação e com o próprio tamanho da sua aplicação, beleza? Então, essa é a métrica. É para isso que ela serve, ok? É isso que ela significa, né? Scripts de cenários. Passos detalhados ali entre o usuário e o sistema. E para que isso serve? O que é que isso mede? A relação entre o número de scripts de cenários e os casos de testes e o tamanho da sua aplicação. Beleza? Muito bem.
as outras duas métricas que poderiam lhe confundir nessa questão são essas daí, ó, número de classes chave, que ele chama de key classes, e support classes, né, classes de apoio. E aí vocês estão percebendo que está estranho, né? Olha só, número de classes chave. O que são número de classes? O que é esse conceito de classe-chave, pessoal? Para o Pressman, são aquelas classes básicas, né? Ele chama de componentes altamente independentes. São aquelas classes básicas que geralmente você identifica bem no início da sua análise orientada a objetos. Aquelas abstrações centrais do seu sistema. Sei lá, se você estiver falando de um sistema de matrículas, você vai falar aí de aluno, professor, matrícula, disciplina, coisas desse tipo, tá? Classes-chave são classes básicas. E classes de apoio são aquelas classes que, tudo bem, não são classes básicas, mas são classes necessárias para você implementar o seu sistema. Mas não necessariamente imediatamente relacionadas ao domínio do seu problema, certo? Ele dá exemplos lá, por exemplo, classes de interface gráfica, classes de acesso a bancos de dados, classes que manipulam algoritmos, coisas desse tipo, classes de apoio, ok? E tem outras métricas lá, beleza, pessoal? Isso é o que são classes-chave e classes de apoio, só que o detalhe é que você pode usar essas duas métricas para medir a mesma coisa. Se vocês olharem lá no Pressman, eu até estranhei quando fui ver lá, é a mesma coisa, indica o esforço necessário para desenvolver o software e também o potencial de reuso do sistema. Ou seja, do meu ponto de vista, através do meu entendimento do Pressman lá, essa questão teria duas respostas, letra B e letra E. Classe-chave e classes de apoio, as duas podem servir como métrica para, olha lá, o esforço necessário para desenvolver o software e o potencial de reuso do seu sistema, certo? Quem estiver duvidando, dá uma olhada lá no Pressman, seção 25.2.4 da edição mais nova do Pressman, beleza? Bom, não tem importância, né? A prova toda foi anulada, mas fica esse comentário. Isso foi tirado do capítulo 25 do Pressman, onde ele fala sobre várias métricas de software, inclusive ponto de função, por exemplo. Ok? Se isso cair de novo, provavelmente vai sair desse capítulo do livro do Pressman, beleza, pessoal? Vamos lá. Mais uma questão tirada do Pressman. Uma revisão técnica formal, Formal Technical Review, é uma atividade de garantia da qualidade, englobando walkthroughs, inspeções e revisões técnicas. De caráter obrigatório, dois objetivos das revisões técnicas formais são... Bom, de novo uma questão direta, pessoal, tirada ipsis literis lá do livro do Pressman. A resposta é a letra C. O que é que eu quero? Quais são dois dos meus objetivos aí principais com revisões técnicas formais? Verificar se o software satisfaz os requisitos e garantir que o software tenha sido definido conforme padrões. Letra C, a resposta a essa questão, está aí a explicação. Ó. Formal Technical Reviews, né, do Pressman. Revisão técnica formal para o Pressman nada mais é do que uma atividade de controle de qualidade. E você tem vários objetivos lá dentro, tá? Pessoal, o Somerville também tem capítulos sobre qualidade, ok? Sobre controle de qualidade, garantia de qualidade. E as ideias são muito parecidas. Só que o Somerville usa termos um pouco diferentes. Usa o termo lá inspeção, walkthrough. O Pressman até utiliza esses termos, inspeção e walkthrough. Mas ele prefere agregar tudo isso no que ele chama de Formal Technical Reviews, tá? Mas as ideias e as atividades são muito parecidas entre os dois autores, ok? O Pressman fala, então, que é uma atividade de controle de qualidade e tem alguns objetivos. Os que estão sublinhados aí para vocês são justamente os que foram as respostas, né? As duas atividades que respondem à questão. Vamos lá, achar erros de função, lógica ou implementação no seu software. Beleza, se você está fazendo revisões sobre o seu produto, você quer, de uma forma geral, achar erros, né? O que mais? Você quer verificar que o software atende os seus requisitos. Ou seja, é como se a gente tivesse verificação e validação aí dentro, né? Garantir que o software foi representado de acordo com padrões pré-definidos. Beleza, essas duas sublinhadas aí são as respostas da questão. E alcançar um desenvolvimento mais uniformizado e tornar os projetos mais facilmente gerenciáveis. Beleza, como eu falei para vocês, isso está no Pressman, no capítulo 15, seção 15.6. Vocês encontram lá todos os detalhes sobre o que o Pressman chama de Formal Technical Reviews, ok? De novo, não tem nem muito o que falar aqui, pessoal. É uma questão direta sobre qualidade de software que vocês podem encontrar lá no capítulo de qualidade do Pressman, beleza? Muito bem. Agora a questão mais fácil de todas, pessoal. Essa daqui beirou, assim, é inacreditável.
Ele está falando sobre o ML, ok? Diz que é uma linguagem visual, etc, etc. Inclusive, muitas pessoas devem ter utilizado isso daqui para fazer a prova discursiva, tá? Só um comentário sobre a prova discursiva, pessoal. Pedia lá para falar sobre o ML, tranquilo, né? Isso aí, ó, linguagem visual, para você modelar softwares baseados no paradigma OO. Beleza, isso daí todo mundo deve ter respondido bem. Depois pedia para você falar sobre alguns diagramas específicos, né? Se eu não me engano, classes, componentes. Tranquilo também, quem viu a aula de UML sabe o objetivo de cada um daqueles diagramas. O terceiro item é que deveria causar um pouco mais de espanto, né? Falar sobre metamodelo e metaclasse. Pessoal, metamodelo é um modelo que explica um modelo. Metaclasse também é uma classe que explica sobre outra classe. Meta, qualquer coisa, é alguma coisa que explica sobre outra coisa daquela mesma espécie, ok? E o que é que isso quer dizer no âmbito da OML? Quer dizer que a OML tem metamodelos, ou seja, a OML descreve a si própria através de modelos. Os modelos da OML são descritos através de modelos da OML. Eu respondi sobre isso daí na lista TI Masters, tá? Eu não vou me alongar muito sobre isso daqui para não ficar muito longo esse trecho de comentários aqui. Mas, por exemplo, eu vou voltar aqui bastante, ó, olha só, deixa eu voltar aqui. Esse diagrama aqui, pessoal, ele está descrevendo o quê? A gente já viu essa questão, né? Ele está descrevendo os diagramas da OML, né? Olha lá, ó, diagramas estruturais, diagramas comportamentais. Mas esse diagrama que descreve os diagramas da OML é um diagrama da OML. Vocês percebem isso? Que isso daqui é um diagrama de classe? Ou seja, é um diagrama de classe descrevendo diagramas, inclusive o próprio diagrama de classe, ali em cima, ó, ali nos diagramas estruturais. Isso aqui é uma metaclasse, é uma metamodelo. Eu imagino, né, não saiu o modelo de resposta da questão, eu imagino que você deveria responder dessa forma. Dizendo que, deixa eu voltar aqui, né, pessoal? Dizendo que, na verdade, a OML ela é autodescrita. Ela descreve os seus modelos através de modelos dela própria. Isso aqui é metamodelo, isso aqui é metaclasse. Se vocês querem uma resposta mais completa, entra lá na lista TI Masters e dá uma procurada por metamodelo que vocês vão encontrar a resposta completa que eu dei para essa questão daí, discursiva, que gerou muita dúvida em muita gente, beleza? Bom, mas essa questão aqui a gente pode passar mais rápido, né, pessoal? Tá falando sobre o OML, etc, etc. E aí ele vem e pergunta, a figura representa o diagrama de quê? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Todo mundo que já estudou o OML, tudo bem, quem nunca estudou, ok, pode até errar essa questão, mas todo mundo que já estudou o OML uma vez na vida já viu o diagrama de caso de uso, que é essa figura que vocês estão vendo aí na tela, é a resposta da questão. Vocês vão perceber que eu nem separei um slide para explicar isso daqui, porque não tenho o que explicar. Inclusive os outros diagramas, as outras alternativas que ele colocou aí, pessoal, nem são da OML. Diagrama de fluxo de dados é um diagrama da análise estruturada. Entidade de relacionamento, diagrama para banco de dados, que também era utilizado na análise estruturada. Processos e funções, diagrama de contexto, também não são da OML. Pessoal, essa questão aqui, para uma prova do nível do Senado, se você está concorrendo seriamente, você não pode errar. Essa questão aqui é muito fácil. Desculpa dizer isso, mas quem já estudou OML não pode errar essa questão, ok? De novo, se vocês quiserem saber mais sobre casos de uso, dá uma olhada lá no livro recomendado, porque eu recomendo para vocês aí da OML, que é o Guia do Usuário, tá? Capítulos 17 e 18, vocês vão encontrar todas as informações sobre o diagrama de caso de uso. Beleza, pessoal? Muito bem, então a gente fecha as questões de engenharia de software assim, e a prova só cobrou, infelizmente, 2 questões de governança de TI. Essa e a próxima que a gente vai ver, beleza? Vamos ver lá, vamos ver esses conceitos aqui de governança, pessoal. E eu vou mostrar para vocês de onde é que a FGV está tirando esses conceitos, ok? Vamos lá. Primeiro, governança de TI pode ser definido como um conjunto de práticas, padrões, relacionamentos, etc, etc. Texto grande aí, tá, pessoal? Não vou ler tudo. No final ele diz, no que diz respeito à descrição e à visão macro de um processo de planejamento estratégico empresarial típico, 2 termos são definidos a seguir. O primeiro se refere ao tratamento de informações internas e externas acerca do mercado, cliente, concorrentes, fornecedores, de cunho político, legal, social e econômico, assim como a avaliação de oportunidades, pontos fortes, fracos, etc, etc. Beleza, esse é um conceito. Vocês estão percebendo que está tratando de informações internas, externas, clientes, mercado, fornecedores, ou seja, tudo aquilo que está ao seu redor. Beleza, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso.
E o segundo, documenta as intenções da administração sobre como atingir os objetivos estratégicos do negócio e estabelece as ações necessárias para que os objetivos de negócio sejam atingidos. Esses termos são conhecidos respectivamente como inteligência competitiva e plano estratégico. Pessoal, essa questão pode ser considerada de nível médio para difícil. Essa sim pode. Essa aqui é diferencial. Aquela do caso de uso, todo mundo acertou, pode ter certeza. Essa daqui, várias pessoas devem ter errado. Da onde é que a FGV tirou essa questão? A questão, sabendo o conceito, ela é até relativamente simples. O complicado é saber da onde a FGV tirou para você ir lá e estudar. A FGV tirou essa questão daqui do livro do Aragon. Pessoal, faz algum tempo que eu venho falando sobre isso. O Walter Cunha, vocês vão ver a aula dele aí também, vem falando sobre isso. O livro do Aguinaldo Aragon, depois procurem aí no Google, Implantando a Governança de TI, Aguinaldo Aragon. Se eu não me engano está na 3ª edição, não lembro agora qual é a edição, mas é um livro de capa laranja. Ele vem sendo muito utilizado em provas de concurso para esse assunto de governança de TI, certo? Ele, na verdade, é um livro que traz uma visão geral e meio que um resumo sobre vários frameworks de gestão e governança de TI. Então ele fala sobre ITIL, PMBOK, Prince, COBIT, CMMI, PSBR. É um ótimo livro para você ter como resumo e como visão geral desses frameworks. E como se não bastasse isso, vem sendo cobrado em prova. Mais uma razão para você ter esse livro. Compre esse livro. Eu já vi várias provas de várias bancas cobrando frases tiradas diretamente desse livro. Eu não estou ganhando nada, nem conheço o autor. Não estou ganhando nada aqui com isso. Estou fazendo propaganda de graça para o cara, porque eu quero ajudar vocês. As questões estão sendo tiradas do livro desse cara daí, beleza? E geralmente questões de governança ou são tiradas do livro do Aragon ou são tiradas das referências oficiais de cada framework. Então, por exemplo, questão de ITIL, tirada lá do livro da ITIL. Questão de CMMI, tirado lá da referência do CMMI. Ou é isso, ou está vindo do livro do Aragon. Essa questão veio do livro do Aragon, beleza? Vocês podem encontrar no livro dele, no capítulo 3, seção 3.4.1, a resposta para essa questão aqui da FGV. Ele diz o seguinte, para ele, o processo de planejamento estratégico empresarial, ele contém diversos elementos que você vai executando meio que de uma maneira top-down, né, de cima para baixo. Primeiro, tem um elemento que ele chama de inteligência competitiva. Tá lá, quais são os nossos clientes do nosso mercado, concorrentes, fornecedores, etc, etc. É justamente o primeiro item aqui, né, pessoal? Olha lá, refere-se ao tratamento de informações internas e externas de clientes, concorrentes, fornecedores, etc, etc. Essa frase, exatamente como vocês estão vendo aí, está lá no livro do Aragon. É o que ele chama de inteligência competitiva. Então, para você planejar estrategicamente a sua empresa, primeiro você tem que pensar de maneira competitiva e de forma inteligente. Para ele, inteligência competitiva é analisar tudo aquilo que está ao seu redor e fazer análises sobre isso, né? Quais são os meus clientes, como é que está o meu mercado, quais são os meus pontos fortes e fracos, oportunidades. Isso aí é a famosa matriz SWOT, né? Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, né? Isso aí vocês já devem ter visto, né? Matriz SWOT. Beleza? Inteligência competitiva, isso daí é o que responde aquele primeiro item da questão. Refere-se ao tratamento de todas essas informações aí. Esse segundo item, vocês vão ver mais para frente, é o de plano estratégico. Mas o Aragon, ele só chega no plano estratégico mais para frente. Depois da inteligência competitiva, ele diz para você pensar na estratégia corporativa. Na verdade, está errado ali, tá? Estratégia corporativa. Estratégia corporativa é o seguinte: definir o nosso negócio. Qual é o nosso nicho? Né? Qual é a nossa atuação? Em que negócio nós vamos trabalhar? Que novo mercado vai ser desenvolvido? Qual é o nosso foco? Isso é a estratégia corporativa da sua empresa. Beleza, dito isso, você vai pensar na estratégia competitiva e de posicionamento. Ou seja, como é que eu vou me posicionar no mercado? Como é que eu me diferencio do vizinho? Como nós vamos nos diferenciar no mercado? Qual será a nossa missão e posicionamento? Ok. Passado isso, você vai pensar no seu plano estratégico e lá no final nos seus planos funcionais. Plano estratégico, para o Aragon, é o que define como a administração vai atingir os seus objetivos de negócio, estabelece as ações necessárias para que esses objetivos sejam atingidos.
Não coincidentemente, é exatamente o que responde aquela segunda assertiva ali em cima, pessoal. Como atingir os objetivos estratégicos e quais são as ações necessárias para atingir esses objetivos. Isso é o que Aragão chama de plano estratégico, está nesse documento daí. Beleza? Por fim, existem os planos funcionais que desdobram tudo isso em pequenos projetos e serviços para você desenvolver. Planos de TI, por exemplo, planos de marketing, planos de TI, ele considera todos funcionais, estão nessa última categoria daí. Ok? Essa questão talvez fosse diferencial nessa prova, pessoal. Leiam o livro do Aragão. Não é um livro muito grande, é um livro enxuto, ele resume os modelos, os frameworks, e é uma leitura relativamente leve e vem caindo em prova, beleza? Então, o que responde essa questão são esses dois elementos aí que o Aragão chama de inteligência competitiva e plano estratégico, letra D, a resposta a essa questão. De novo, vocês encontram isso no capítulo 3 do Aragão, seção 3.4.1, ok? Muito bem, pessoal. Última questão, relativamente simples aqui. Essa daqui, imagino que muitas pessoas devam ter acertado também, sobre ITIL V3. Perguntando sobre o que, pessoal? Processos da ITIL V3. Na videoaula sobre esse assunto, eu repito isso várias vezes. Pessoal, vocês têm que saber quais são os processos da ITIL e como eles estão divididos nos estágios de ciclo de vida do framework. Isso é dívida. São 26 processos e 5 estágios do ciclo de vida e você tem que saber essa matriz aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Então vamos lá, a questão estava perguntando. Entre os diversos, tá aí a resposta já para vocês, né? Entre os diversos processos de gerenciamento que integram o estágio lá de ciclo de vida de desenho ou projeto de serviços, né, o famoso Service Design, 3 processos são quais? Bom, Service Design, pessoal, tem 7 processos lá dentro. Ele está perguntando quais são 3 deles. Letra D, segurança da informação, gestão de fornecedores e gerenciamento da capacidade dos seus serviços. O que responde essa questão, pessoal, isso está lá na videoaula, vocês podem ver, é essa matriz aqui que eu falei para vocês. Ó. Você tem que ter isso na sua cabeça. Eu até brinco na videoaula da seguinte forma. Na época que eu era concurseiro, para decorar essas coisas aqui, eu imprimia esses slides e colocava geralmente no espelho do meu banheiro. Então eu acordava lá de manhã, ficava escovando o dente, penteando o cabelo. Eu ficava olhando para o papel. Eu garanto a vocês, né, parece um negócio meio de maluco, né, meio de psicopata. Mas não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Você tem que memorizar isso daí. Cola aí no teto do seu quarto, sei lá. Arruma alguma maneira de colocar isso na sua cabeça. Por quê? Para responder questões como essa. Questões que fazem esse cruzamento, né? Ou seja, ele lhe dá um estágio do ciclo de vida aqui, ó, na coluna da esquerda e pergunta quais são os processos dele. Okay? Não vou falar sobre todos, são 26. Ó. 4 no Service Strategy, mais 7 no Design, 7 no Transition, dá 7, 7, 14, 18, né? Mais 5 do Operation, dá 23, mais 3 no estágio de melhoria contínua, dá os 26 processos da ITIL, ok? Os que respondem a nossa questão estão lá no estágio de Service Design, né? Gerenciamento de capacidade, gerenciamento de fornecedores e gerenciamento de segurança da informação. Tranquilíssima essa questão para quem seguiu lá o conselho que eu sempre dou em sala de aula. Decorem esses processos e como eles se distribuem ao longo do framework, ok? Isso vale para ITIL, isso vale para COBIT, os 34 lá do COBIT, como eles se dividem nos domínios. Isso vale para CMMI, né? Os 22 processos do CMMI, como eles se distribuem nos níveis de maturidade. Isso vale para todos esses frameworks de governança. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham considerado esse nosso encontro proveitoso, tá? Eu fui meio rápido, pessoal, meio turbinado aqui, mas de propósito, tá? Isso aqui é só um bate-papo informal. Essa prova não valeu de nada no final das contas, foi só um simulado, só para ajudar vocês aí, para vocês entenderem de onde essas questões estão sendo tiradas. As questões foram, grande maioria delas aqui vocês perceberam, bem fáceis, né? Nem para comentar as questões aqui não era nem tanto o meu objetivo, era mais para dar essa dica. Vão nas fontes corretas. Estudem Pressman, estudem Somerville, peguem esse livro do Aragão para dar esse resumão sobre frameworks de governança. Utilizem as bibliografias corretas. Não fiquem pegando aí resumo da internet.
Tudo bem, quer pegar lá o Wikipedia, etc., pode até resolver para algumas questões, mas é arriscado e vocês estão percebendo que, na verdade, a FGV, pelo menos para os meus assuntos aqui, né, não dei uma olhada ainda muito com calma nos outros, mas pelo menos para engenharia de software e governança de TI, é livro. Pressman, Somerville, Aragon, basicamente, e os livros lá da UML, sobre os quais a gente comentou também, ok? Bom, é isso, pessoal. Outros professores vão comentar os assuntos que são as especialidades deles. Espero que vocês tenham gostado e fiquem acompanhando as nossas produções na lista TI Master, no site Provas de TI, nas comunidades do Itinerante e nos canais do YouTube, ok? Obrigado, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais e boa prova aí em abril para essa segunda aplicação aí do Senado. Façam com calma, percebam o estilo da banca. Não é uma banca complicada, então não tentem achar coisa onde não tem. As questões são bem diretas. Se você acha que a questão está muito fácil, provavelmente é porque ela está fácil. Não tente inventar e, não, vou mudar aqui a letra. Se a questão está fácil, é porque provavelmente ela está fácil. Se seguir o mesmo estilo desse simulado aqui que a gente acabou de ver, ok? Boa prova, tranquilidade e a gente se vê no próximo encontro, pessoal. Até mais!